Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio é por sua conta e risco. Oi galera, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio oficial do podcast. Meu nome é Letícia Navac e esse é o nosso espaço para falarmos sobre nada e tudo ao mesmo tempo. No episódio número 0, eu comentei sobre como a vergonha é um fator limitante para muitas vezes nós começarmos algum projeto novo, principalmente porque a gente fica com medo do que as pessoas vão falar e como nós, no futuro, vamos enxergar o que nós estamos fazendo agora no presente. Eu pensei muito sobre isso, se eu me arrependeria de fazer o podcast, se eu sentiria vergonha ou se eu mudaria de opinião no futuro de alguma coisa que eu estou falando agora. E se eu mudar, que bom, é sinal que eu sou uma mente pensante e estou em constante evolução, né? Mas eu tenho certeza que você tem fotos que você se olha e você nem se reconhece. Pensando, que cabelo era esse que eu usava? E essa roupa? Ou aquele namoradinho feio pra danar, que só você achava ele bonito? Todos nós temos. E isso me fez refletir sobre algumas tendências de moda que eu aderi no passado. E provavelmente, se você é mulher e tem essa faixa aí dos 30 anos, assim como eu, você também viveu essa fase. A fase, por exemplo, do batom da MAC rosa claro, que nos deixava com uma baita cara de morta. E obviamente que ele era acompanhado de um pacote completo, com um maxi colar, uma camisa e uma saia bem coladinha preta de bandagem. Quem nunca, né, garotas? Eu sei. Eu lembrei também da calça de cintura baixa. Nem era um item assim de beleza duvidosa, é mais porque ela deixou marcas profundas em nossos corpos. Eu sei que se você viveu essa fase, você tem uma marquinha aí na pancinha da calça de cintura baixa, que vai nos acompanhar para o resto de nossas vidas. E eu me pergunto, nossa, ninguém avisava que isso era feio? Provavelmente não, porque todas estavam usando as mesmas coisas e achando isso bonito. Então, o consciente coletivo daquela época achava aquilo bonito. E tá tudo certo, você viveu essa época da maneira que deveria ser vivida. Recentemente, eu coloquei na minha cabeça que eu queria comprar uma bermudinha. É uma bermudinha assim, talvez um pouco diferente do que você está imaginando. E eu compartilhei com a minha amiga, né, essa informação que eu gostaria de adquirir essa bermudinha. E ela falou, não, amiga, não compra, é feio. E se você comprar, você não vai usar ela comigo. Comigo você não vai. Bom, claro que eu ouvi o que ela falou e fui correndo comprar a bermudinha, né? E eu tenho, assim, quase certeza que esse é um dos itens que eu vou olhar uma foto no futuro e vou falar, cara, como que eu fui capaz? Ninguém me avisou? Sim, me avisaram, eu só não quis ouvir. E tá tudo certo, eu sou tão feliz com a minha bermudinha. Vai lá no nosso Instagram, @nãoprometopodcast e vai lá me ver feliz com a minha bermudinha maravilhosa. Aproveita! Comenta, curte, compartilha, segue o nosso perfil e engaje, nos ajude a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Agora, fazendo um pouco uma análise cronológica das minhas fases, a primeira fase que eu me lembro era bem adolescente e tive uma fase talvez um pouco rebelde / emo e um piercing onde a Mary Moon tem uma pinta. Eu não tenho outra maneira de explicar melhor esse local. Mas não era legal. Não contente, além desse piercing, eu tinha também um piercing na nuca. Para quê? Eu não sei quem que ia ver minha nuca, mas eu encontrei neste piercing uma oportunidade de exercer a minha rebeldia. Eu não tenho fotos, ou pelo menos eu não encontrei, porque se existe alguma foto dessa época, pasme, ela está num CD. CD o qual é uma evolução do antigo disquete. Disquete esse que não é um chocolate, tá? Igual aquele M&M's. Disquete era uma pecinha de plástico quase do tamanho de um celular, que até os anos 2000 nós usávamos para transferir arquivo de um computador para o outro. Na maioria das vezes, arquivos em Word, que eram trabalhos de escola, os trabalhos já super moderníssimos, né? Porque era feito no computador. E hoje em dia não caberia mais do que uma foto em cada disquete. Só para exemplificar, caso você nasceu depois dos anos 2000. Mas o problema do CD é que eu não tenho um computador que tem aquela portinha para ler um CD. E eu não estou encontrando nenhum computador de nenhum amigo meu que tenha, então eu não vou conseguir ter acesso a essas fotos. E isso talvez seja bom para minha dignidade. Não sei porque eu estou querendo trazer essa humilhação aqui para mim.
Só fazendo um parênteses aqui, porque o disquete me desbloqueou muitas memórias sobre a internet de escada, que nós tínhamos que esperar até meia-noite para se conectar naqueles discadores do IG. Tinha mais um, mas eu lembro do IG, que estava fazendo um barulhinho muito característico. Ou então frequentar lan houses. E na lan house eu entrava no bate-papo da UOL e ficava lá contando umas mentiras, assim. Eu falava que era uma pessoa mais velha, super bem sucedida. E eu lembro que um dos meus primeiros contatos com redes sociais, além do Orkut, foi com um vlog. Eu tinha um MyVlog na época e o endereço era leleruts-maimiguchas.myvlog, porque eu tinha tanta vergonha de aparecer que a minha ideia era criar um MyVlog, porque todo mundo tinha e eu também queria ter, mas para expor fotos das minhas amigas e não minha. E aí a primeira foto que eu lembro que eu tirei, assim, digital, foi de uma webcam com a pior qualidade mal pudessem me reconhecer. E aí logo depois eu ganhei uma câmera digital de 3.1 megapixels, que eu tenho até os dias de hoje, e provavelmente essa fotinha minha com o piercing da Mary Moon foi tirada com essa câmera e logo depois descarregada e gravada num CD. Agora, voltando para as fases, na sequência da minha fase emo, veio a fase raveira, a fase da rave. Sim, eu vivi o pacote completo da rave. E tá tudo certo, essa fase acabou, porque ela deu espaço para outra fase, que veio aí a fase maromba, a rata da academia. Diferente de todas as outras fases até a fase maromba, nenhuma delas me trouxe nenhum prejuízo, nenhum dano, a não ser a minha cicatriz, que agora eu tenho quase uma pinta da Mary Moon, mas é uma cicatriz. E também, claro, né, a cicatriz da pancinha das calças baixas, mas tá tudo certo. Bom, diferente das outras fases, a fase maromba, a fase rata de academia, ela não foi uma fase legal, me trouxe inúmeros danos psicológicos e físicos. Eu vou voltar um dia para contar essa história para vocês, mas foi uma fase muito difícil da minha vida, que eu enfrentei problemas como distorção de imagem, bulimia, crise de pânico e por aí vai. Mas, graças a Deus, logo após essa fase, que foi uma fase bem difícil da minha vida, eu encontrei o surf. E eu não chamo o surf de fase, porque é algo que está presente na minha vida desde 2016 e eu pretendo levar para o resto da minha vida. E o surf me ajudou muito a superar essa fase difícil e todos esses problemas que eu citei. Tirando a fase maromba, né, como eu comentei com vocês, não foi tão fácil para mim. Nada disso que eu contei me afeta hoje. Eu simplesmente olho, dou risada de algumas coisas. E eu tenho certeza que naquele momento eu fiz a escolha que eu julgava melhor para mim, com a maturidade, que às vezes não era tanta, e as ferramentas que eu tinha. Eu acho muito importante também nós vivemos todas as fases, respeitarmos as nossas fases e também respeitarmos os nossos erros, porque com certeza uma consequência de um erro meu no passado para a Letícia de 16 anos é muito diferente da consequência hoje. Quando eu vivi a minha fase da rave, se eu extrapolava no final de semana, o máximo que aconteceria comigo era me atrasar para um estágio que eu entrava às 10 horas da manhã, com nenhuma conta para pagar morando na casa dos meus pais. Hoje em dia, a vida não é tão fácil assim, né? Ela deixou de ser um morango e as consequências seriam muito maiores. Sem contar, né, gente, que a ressaca de uma pessoa de 30 anos, ela já não é uma ressaca, ela já transcendeu e ela virou uma dengue com chikungunya e covid ao mesmo tempo. Ou seja, até mesmo os erros do passado nos trouxeram até aqui. E isso não é muito legal, porque eu, assim como você, nós somos uma soma de todos os nossos erros e acertos. E com certeza, até mesmo se nós mudássemos os nossos erros no passado, nós não estaríamos aqui hoje vivendo exatamente essa realidade. E quando eu paro para pensar isso, a minha cabeça quase explode. Vocês já assistiram o filme Efeito Borboleta? Que ele nada mais é do que a teoria do caos, né? Que quando nós mudamos alguma coisa muito pequena do nosso passado, isso acarreta uma mudança gigantesca no nosso presente. E com certeza, se eu não tivesse, por exemplo, aberto o Tinder num dia ali de 2019, deitada na cama da minha mãe, provavelmente eu não estaria aqui hoje gravando esse episódio dentro do apartamento que eu moro com meu namorado, porque eu não teria conhecido ele.
Isso é muito maluco. E a gente começa a refletir sobre isso, sobre se eu não tivesse naquele dia aberto aquele LinkedIn e candidatado para aquela vaga, isso significa que eu não trabalharia 8 anos da minha vida naquela empresa e faria todos os meus ciclos de amigo baseado nessa minha experiência? Isso é maluco demais. E eu adoro pensar nisso também. Eu não sei se vocês já viram, eu não sei aonde que eu vi isso, eu tentei procurar e eu não encontrei. Eu não lembro se era um documentário ou só um artigo sobre as pessoas que se livraram, não sei se esse é o termo, as pessoas que não estavam no dia do atentado das Torres Gêmeas por algum motivo muito pequeno, como por exemplo, a mulher parou no meio do caminho para comprar um band-aid porque o sapato dela estava machucando o pé. Por esse motivo, ela se atrasou por horário habitual que ela deveria estar lá no escritório. Logo, ela sobreviveu. Ou seja, se ela não tivesse vestido aquele sapato naquele dia, ela não estaria mais viva. Eu falei bastante sobre alguns exemplos bem banais, sobre algumas fases, né, algumas roupas, mas claro que quando a gente olha para o passado, a gente se depara com algumas escolhas que hoje, com a maturidade que nós temos, nós faríamos diferente, mas não tem o que fazer, porque o passado, ele não volta. Então, o que nos resta é fazer as pazes com o nosso passado e tentar fazer o melhor no presente, porque o futuro, ele também não existe e não faz sentido nenhum a gente chegar no futuro. Na verdade, a gente nunca vai chegar no futuro, porque tudo que a gente tem é o hoje, né? E ficar tanto preocupado com o nosso passado, que é algo que já foi. É muito triste, eu convivo com algumas pessoas que elas são totalmente presas em coisas que aconteceram no passado, coisas que provavelmente tem outras pessoas envolvidas nas histórias e as pessoas superaram, estão vivendo a vida e a pessoa está amargurada, presa em histórias do passado e não consegue desfrutar a vida. Isso é muito triste. Eu noto que quando uma pessoa tem um tema que é sensível para ela, ela não gosta de falar ou ela não consegue falar, é porque ela não superou. E este é o maior indício que eu tenho para mim, por exemplo, que eu passei por uma fase muito difícil que eu comentei aqui com vocês, que foi a questão da distorção da imagem e etc. E hoje eu falo isso com o coração muito leve, porque eu não me culpo pelo mal que eu mesma me causei, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E tá tudo bem. É muito importante a gente se acolher, né? A gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar e parece que a gente não pensa o que a gente pensa, ou o que a gente sente em relação a nós, qual é o nosso julgamento em relação a nós mesmos, né? Quando eu pensei no tema desse episódio, que é o teu passado te condena, eu cheguei à conclusão que o problema não é quando o teu passado te condena, e sim quando você condena o seu passado e deixa de viver as inúmeras bênçãos que a gente pode viver no presente. E é assim que nós encerramos o nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês também na próxima quarta-feira. Compartilha esse episódio se você gostou. Manda para os seus amigos para vocês rirem juntos das besteiras que vocês já fizeram no passado. E um beijo. Até mais.